A gente está começando mais um episódio do podcast Essa é a Nossa Vida. E no episódio dessa semana eu quero falar justamente sobre um dos aprendizados que eu tive durante este ano. Até no Instagram mesmo eu cheguei a postar alguns deles, né? Assim, 5 de 24 aprendizados que eu observei durante o ano. Tiveram mais, mas eu juntei 24. E um deles foi que você não é difícil de ser amado, né? Eu, você, nós aqui não somos difíceis de sermos amados. Porque às vezes parece, né? Às vezes parece que a gente tem alguma questão que pode ser mais difícil de lidar. Eu tenho observado isso em relacionamento, né? As pessoas falam muito, eu troco muito essa experiência com os meus amigos, assim, com as pessoas que eu convivo falando de relacionamento. Às vezes difícil de compreender por que alguém tá sozinho, por que alguém tá solteiro, né? Então no episódio dessa semana a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho, no final de semana, nesse último final de semana, a gente realizou o primeiro encontro do podcast Essa é a Nossa Vida, que foi fantástico, foi muito bacana. E a gente estava justamente falando sobre isso, né? A dificuldade de se relacionar, por que ninguém tá querendo abrir mão, por que as pessoas não querem se relacionar. E aí a gente entrou num assunto relacionado a uma amiga especificamente, e a gente estava justamente conversando sobre as referências, né? O que a gente tem de referência, as nossas referências para relacionamento. E a gente precisa, né? Por isso que o pai e a mãe precisa estar bem definido nas situações da nossa vida. Quando muitas vezes essa referência se perde em algum momento, esse papel se perde, gera uma falta em alguém, né? Normalmente nas meninas isso gera uma falta, isso traz um certo prejuízo, porque a referência do que pode ser um relacionamento saudável, porque você foi bem cuidada na infância, pode vir a ser perdido. Acontece em todos os casos? Não, né? E vai muito da criação, vai muito do que acontece ao longo da vida, né? Existem padrões na vida, mas nem tudo é sobre padrão, nem tudo vai ser só, né, os comportamentos no geral, a gente pode moldar aquilo que for preciso. Mas enfim, e aí eu vejo que nas meninas isso gera uma certa questão, assim, essa falta, né, paterna muitas vezes, essa falta de referência, muitas vezes do que é um cuidado, uma referência paterna, e isso que gera, ocasiona lá nos relacionamentos futuros. E aí uma certa falta, uma certa carência, uma certa procura muito incessante, assim, de validação masculina. E aí não tô dizendo que a gente não precisa, tá? Do olhar masculino, né? Eu acho assim o máximo. Eu tava até contando pro pessoal assim que eu acho super maravilhoso a gente ser feminino e ter essa posição de feminilidade, justamente porque o homem precisa assumir a posição dele de masculinidade. Então, eu tava contando pras meninas que teve uma vez que um rapaz foi me ajudar na academia, não sei se ele foi tirar o peso, às vezes acontece, né, de estar fazendo equipamento, aí o rapaz vai e sobe pra mim alguma coisa, desce, a gente reveza, enfim. E aí eu deixo ele no papel dele, é um exemplo mínimo que eu tô dando, mas esse é o papel, ele tá querendo cuidar, ele tá querendo ser atencioso, tá querendo ser gentil, eu deixo. Essa é a posição, né, pra mim, na minha opinião. Essa é a posição que eu tenho que estar de uma mulher feminina, que quer ser cuidada e tem esse detalhe. E aí, só que quando a gente não tem um referencial de que eu posso ser cuidada e que eu devo aceitar esse cuidado porque eu quero ser cuidada, eu mereço esse cuidado, eu não sei o que fazer com ele quando ele acontece. Então, se alguém vai me ajudar, eu não quero. Se alguém vai fazer isso pra mim, eu não quero. Se alguém quer, não, eu te busco, eu faço isso pra você, eu não quero. Então as referências ficam meio perdidas porque você não sabe o que é. Você não sabe o que é cuidado, então quando ele aparece você rejeita. Então a gente tava falando um pouco disso assim. E o você não é difícil de ser amado porque realmente não é. Eu tava justamente conversando com o pessoal e aí a gente tava contando sobre essa dificuldade às vezes que as pessoas têm, né, de querer se relacionar. Hoje em dia tá muito grande, ninguém tá querendo abrir mão e as pessoas estão assim, muito dentro daquilo que elas estão fazendo. E fica difícil a gente reconhecer, né, o que a gente está buscando, o que de fato nós estamos buscando. Eu acho que um ponto assim, interessante dessa busca de relacionamento que eu tenho observado, que eu observei na minha vida, assim, primeiro ponto para eu conseguir entender que não tem nada de difícil em ser
para que eu possa ser amado, que o outro, né? Primeiro ponto na minha vida, compreender assim, minha identidade de filha. Primeiro ponto. A filha do Vanderlei e da Bia também, mas principalmente a minha identidade de filha de Deus, assim. Foi um ponto muito especial na minha vida. Por quê? Porque enquanto eu não entendi essa parte, eu não conseguia compreender o olhar de amor do outro. É uma referência meio complicada, porque eu sempre entendi que relacionamento e o outro só permanece a partir de um olhar muito paciente, que tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. E aí esse olhar, ele vem a partir do amor de Deus. Então eu tinha isso muito claro, mas eu conseguia falar, eu conseguia ver, mas eu não conseguia viver. E aí, enquanto eu falei assim, Deus, me ensina, me diz como que a gente vive esse. Eu não sei, eu sei que o Senhor é amor, eu sei como é que é, mas eu ainda não entendi como que eu aplico ele na minha vida e como que eu posso viver isso, assim, de forma plena. Porque o amor de Deus é pleno, nós não, mas ele é completo, ele é inteiro. Então eu falei, eu quero isso, eu quero ver como é que é. Isso assim, crescendo na igreja, eu fui ver isso depois já muito adulta, tá? Tipo assim, sei lá, mês passado, entendeu? Que eu fui visualizar e falei, Deus, eu quero aprender. Porque eu consigo amar os meus amigos, eu consigo me sentir amada por eles, mas quando a gente se trata, quando vai essa questão de relacionamento, tem algo aí que eu busco a mais e que eu me desencontro, então eu preciso compreender. E aí foi aí a chave, compreender minha identidade de filha. Porque quando você entende a identidade de filho, você compreende a identidade de um pai. E aí você fala assim, não, se esse pai me cuida, então eu tenho uma boa referência. E eu tive uma boa referência de pai, mãe e tudo mais, mas cada um vai com suas faltas, né? Então a gente lida desse jeito. E aí é muito engraçado, porque aí eu comecei a aprender, ter esse aprendizado com Deus de tipo assim, o amor. Tá. Então esse é o amor. O que eu entendi em relação a essa busca pelo amor de Deus e a busca de um relacionamento? Eu sinto que quando a gente tá em busca de um relacionamento, eu acho que a gente fica meio tipo assim, eu quero. E aí quando aparece, você fala assim, não é isso não, peraí. Por quê? Porque você tá se enchendo de uma coisa que talvez não é. E eu percebi isso durante o processo. O único amor que eu entendo que é capaz de ser completo e realmente encher todos os buraquinhos faltantes ali é o amor de Deus. Os demais, eles são um transborde disso, sabe? É como se fosse assim, a excelência do que o amor de Deus já é, sabe? Assim, é um brinde, um bônus da vida, assim, com o amor de Deus, entendeu? Então eu percebi isso, assim, que as outras coisas, elas vão acontecendo, mas porque a gente compreendeu a identidade de filhos mesmo, sabe? Então tem vários textos na Bíblia que falam que nós não somos criatura, que a criatura é qualquer coisa, ela não tem o sopro de vida. Agora quem é filho, ele entende o sopro de vida, ele entende que ele é amado, que ele foi adotado por Deus. Então tem vários aspectos. Então primeiro ponto, eu não vou conseguir nunca trazer um episódio assim de você merece ser amado sem falar sobre o amor de Deus, porque é só a partir desse amor que a gente vai entender como que a gente pode ser amado. Não tem outro ponto, tá? Aí você tá buscando um relacionamento, eu quero muito, gente, queria tanto casar. Pois é, vai casar, mas você tem que entender quem você é. Quando todos os episódios que eu falo aqui sobre entender quem nós somos, é porque a gente precisa entender essa relação com quem nos criou. E é fácil? Não, gente, é difícil mesmo, sabe? Mas é um processo assim que é o que Deus busca com a gente, que é o relacionamento. Então Ele quer se relacionar com a gente para nos mostrar essa identidade de você merece isso, você merece ser amado, você merece ser cuidado. Imagina, você entendendo o tanto de coisa que você merece ter, porque Deus te criou para ter essas coisas, aí você consegue estar num relacionamento saudável, você consegue compreender que o outro tá te cuidando, que ele não tá te pressionando, ele não tá querendo controlar a sua vida, não, ele tá cuidando de você, ele tá te ajudando no processo. Cuidado, tem gente controladora e maluca também, mas mas quando a gente entende esse amor, a gente consegue compreender o quão saudável um relacionamento pode ser sem ser maluco, sabe? Sem ser assim, botar tanto peso numa coisa que pode ser tranquila e pode ser saudável. Porque atualmente a gente tá colocando muito peso, a gente acha que tá sabendo demais, gente. Deixa eu contar um segredo pra vocês. Não estamos. Não estamos. A gente não tá sabendo demais. Então a gente precisa
visualizar, porque as coisas podem ser mais saudáveis do que elas vêm sendo, sabe? Principalmente tratando de relacionamento, assim. Eu sei que tem muita coisa acontecendo no mundo, tudo mais, mas agora a gente tá falando de relacionamento, então... Quando tratando de relacionamento e querendo, às vezes, sarar essa parte, Deus entra de um modo muito assim, deixa eu te ensinar como você deve ser tratado. E essa parte, assim... se um dia eu pudesse sentar numa roda de conversa para falar sobre esse assunto, eu poderia claramente dizer que esse é um dos maiores aprendizados da vida, porque a partir daí você compreende assim, esse lugar eu posso estar, esse aqui eu não posso, esse aqui já não é para mim, esse aqui eu mereço, esse aqui eu não mereço, olha, eu não aceito que alguém fale, até aqui é o limite. Então tudo que eu venho falando aqui no podcast, qual é a sua palavra, ou quais são os seus limites, é para isso. Porque dentro disso tem uma questão chamada, assim, o amor por si mesmo, né, o amor próprio que transborda para o outro. Mas, gente, ame ao próximo como a ti mesmo, você tem que saber o que é o amor. E a gente não conhece o amor a partir de mim, de você. Eu conheço o amor a partir de Deus. E aí, porque eu conheço o amor a partir de Deus, aí eu consigo me amar, consigo amar você, e por aí vai. Então, o transborde, eu não consigo dar aquilo que eu não vou ter, porque eu não tenho nem pra mim. Então, se eu não tenho pra mim, eu vou fazer o que com isso? Né? Eu faço o que com essa informação de ame ao próximo como a ti mesmo? Então, o episódio dessa semana é pra isso, sabe? Assim, alguém vai aparecer que vai segurar a sua barra, sabe? Assim, vai mesmo. Mas busque nos lugares certos, busque nas pessoas certas, assim. E busque, assim, eu te recomendaria, assim, porque foi o que eu fiz pra entender o que é ser amado e entender que não tem nada de difícil, sabe? Não tem nada de complexo, o amor de Deus, ele é muito gentil. Ele tudo sofre, ele tudo espera, ele tudo suporta. Então, esse amor, assim, ele é muito gentil. É um amor gentil. Então, é isso, sabe? Primeira coisa que eu posso te recomendar pra, assim, ok, você não é difícil de ser amado, entenda isso, sabe? Que você não tem nada difícil você de ser amado. É entender o amor de Deus primeiro, sabe? E aí, depois que você estiver pronto, depois que você tiver compreendido, tá, Deus, então me ensina. Eu quero ser amado, eu quero saber amar também. Porque tem ponto, quando não nos sentimos amados e a gente não aceita esse amor do outro, a gente também não consegue amar, gente. A gente tem uma ideia de que a gente é bom fazendo isso, de que aí o outro que não quer, o outro que não. Se você não aceita o amor do outro, se você tá sempre colocando um problema, provavelmente você também não sabe amar, não. Seu amor também tá meio distorcido aí. Então entender primeiro o que é o amor, o que é ser amado, o que é aceitar esse cuidado, essa dedicação do outro, essa entrega, né? Então o que é isso, sabe? Esse cuidado. Por que às vezes a esposa, ela vai lá e coloca a mulher, ela vai lá e quer colocar a comida do marido? Nossa, ele é um bebezão? Aí não faz nada, ele é um encostado? Às vezes é o cuidado que ela tem por ele, né? Então, por que a gente às vezes critica determinados tipos de relacionamento? E sim, existem relacionamentos complicados, mas por que a gente critica às vezes determinados tipos de relacionamento? Porque a gente não entende o cuidado que o outro quer ter com o parceiro dele, né? A gente não compreendeu, então às vezes tem alguma coisa que está distorcida aí no nosso olhar de amor. Então é isso, sabe? Se eu tenho um ponto que eu posso terminar aqui esse episódio dizendo pra você assim: reconheça que você não é difícil de ser amado, e reconheça que o amor, ele pode ser esse amor que ele é gentil, esse amor que... Eu vi um dia, assim, coisa linda, assim, que eu ouvi de uma vez, um amor que dê notícias, que ele é calmo, que ele é tranquilo, sabe? A gente tá, assim, criando uma celeuma, né, um problemão, numa coisa que não precisa ser, gente, sabe? Diálogo, uma conversa, uma coisa que pode ser mais tranquila. E eu não tô falando assim, meu Deus, como ela sabe de relacionamento. Gente, não sei, eu vivi muito isso, assim, de realmente falar, gente, isso aqui não dá certo desse jeito. Tem que fazer de outro jeito. Porque realmente, assim, foram coisas acontecendo e aí tudo me encaminhou pra entender que o amor de Deus, ele é sobre todas essas coisas. E aí tem o amor de Deus aqui e os outros, eles vão chegando, porque você entendeu esse aqui primeiro. Então, como você entendeu esse aqui primeiro, você consegue lidar com os outros. E a gente não fica mais carente? Não, a gente pode querer ter uma companhia, tá? Mas a carência, ela é mais agressiva, ela é muito de eu preciso,
sabe? Eu necessito, senão eu morro, entendeu? É quase que isso. E eu preciso que o outro me valide, eu preciso o tempo todo que o outro me valide. Então a carência, ela tá atrelada, né, na minha visão, pelo menos, a essa busca, assim, tão incessante para que o outro, por favor, pelo amor de Deus, me ame. E aí falha, né? Porque quando você vê, não era aquilo. Não era aquilo porque aquele amor tem outro faltando antes, sabe? Que vai te fazer compreender aquele amor. Então, buscar alguém só porque você tem medo de ficar sozinho, ou porque você tá carente, ou porque você não quer lidar com você mesmo, aí talvez seja o maior equívoco. Mas, primeiro ponto, entender que você não tem nada difícil em você de ser amado, nada complexo. Alguém sempre vai vir, vai segurar essa barra junto com você, vai segurar isso que é o seu todo, a sua história. Não tem nada difícil nisso, de você ser amado. Eu espero que esse episódio faça muito sentido pra você, assim como fez pra mim. Tá fazendo ele aqui. Quase que essa semana não tem episódio, porque eu tô muito cansada. Tô cansada do final de semana, que foi cheio de coisas lindas, pessoas, muita gente, muito almoço bom, companhia. Mas é um processo, né? A gente precisa ser constante. E aí, dentro do episódio dessa semana, eu tô trazendo isso também. Constância, né, gente? Constância. Antes feito do que perfeito, tô aqui fazendo aí o episódio da semana meio rouca, mas tamo com tudo. Gente, um beijo pra vocês. Ótima semana. A gente se vê na próxima.